Obrigada. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Agradecendo o convite, que bom, né, poder estarmos juntos mais uma vez nesta noite de terça-feira. O capítulo de hoje é o capítulo do Evangelho 18, capítulo 18, os itens de 10 a 15, que corresponde ao muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós vamos iniciar lendo o primeiro slide, que diz: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? O capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, dentre todos os seus itens, a parábola, ele inicia com a parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, dar-se-á àquele que tem, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Ele é um chamamento, ele é um convite de grande responsabilidade, de grande peso, para todos nós cristãos, mas principalmente para nós espíritas. E o capítulo 18, ele inicia com a parábola do festim das bodas, aonde Jesus ele compara, uma festa nupcial, que era um grande evento, um evento especial ao reino de Deus, um lugar de alegrias e de venturas. O casamento, nos diz Haroldo, era a relação humana mais íntima que as pessoas conheciam, a relação de mais intimidade, que era a relação conjugal. É como se dissesse, nos diz Haroldo, que Deus espera que nós tenhamos uma relação de intimidade com Ele. E no livro Consolador, na questão 290, Emmanuel nos diz que as parábolas do Evangelho, elas são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. E Kardec nos diz que as parábolas, ou seja, a maioria delas, tem como objetivo trazer para as massas populares, ou seja, para todos nós, a ideia da vida espiritual. E como convidados para esse festim, precisamos nos vestir adequadamente. Mas de que vestimenta nós estamos falando? Do nosso coração. Então, há mais de 2000 anos, recebemos o convite feito por Jesus. Mas, como nos diz o Evangelho, não basta dizer-se apenas cristão, nem sentar-se para tomar parte no banquete. Mas é necessário preparar a nossa vestimenta, ou seja, trabalhar para ter puro o coração, nos reformarmos intimamente. E aí vamos lembrar dessa frase que é muito conhecida por nós, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, com essa visão ampliada que a doutrina nos oferece, começamos a entender o porquê do muito se pedirá para aquele que muito recebeu. E antes de fazermos uma viagem no tempo, naquela noite mágica, lá em Belém, o Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual, em que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros dessa comunidade,
Emmanuel nos diz que ela se reuniu à face, nas proximidades da Terra, por 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Então nós vamos lá no livro Roteiro de Emmanuel, aonde ele nos diz: a vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então, naquela noite celestial, o nascimento de Jesus anuncia para nós a chegada de uma nova era, a era do amor, a era da caridade, mostrando que não basta apenas crer, mas que é preciso exemplificar. Continua Emmanuel. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família, como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Então, Emmanuel continua dizendo para nós no livro Roteiro que antes de Jesus a caridade ela é desconhecida. Que os grandes, os imponentes monumentos das civilizações antigas não se reportam à caridade. E ele nos dá alguns exemplos, como o Palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, que era símbolo de Fausto e de poder. As pirâmides do glorioso Egito, elas não se referem, nos diz Emmanuel, à compaixão. As muralhas da China demonstram preocupação com a defesa. O Coliseu Vespasiano de Roma dava expansão às alegrias populares. Mas com a chegada de Jesus, a paisagem social ela sofre decisivas alterações. Por quê? Porque Jesus ele não se limita a ensinar. Ele desce ao convívio com a multidão e ele exemplifica com o seu próprio esforço. Então, Jesus, como governador planetário, esse grande mestre psicólogo que a humanidade conheceu, poderia se utilizar de qualquer linguagem para se comunicar. Mas ele nos dá o exemplo de humildade desde o seu nascimento. E se utiliza de linguagem simples, do dia a dia, do cotidiano, da natureza, para se comunicar. E para mostrar, através do seu exemplo, que só o amor é capaz de nos transformar. Só que para que essas sementes de amor, como disse Emmanuel, essas sementes divinas, elas possam germinar em nossos corações, não basta apenas o conhecimento. Nós precisamos vivenciar, nós precisamos praticar, precisamos trabalhar. E aí vamos lembrar do agricultor e de todo o cuidado, de todo o preparo que ele tem com a terra. O que ele faz? No cultivo, né, da terra, ele prepara, ele aduba, ele limpa, ele cuida do solo, estuda o clima, as condições, né, para que as sementes possam brotar. Plantadas as sementes, o trabalho continua. Para quê? Para que elas cresçam fortes, saudáveis
e que deem muitos frutos. Então, assim são as parábolas de Jesus. Elas são sementes, sementes divinas. E o nosso brilhante codificador, Allan Kardec, com extrema sabedoria, dedicação, inteligência, vem trazer para nós, através do Espiritismo, esse manual que nos ajudará a fazer com que essas sementes divinas elas possam brotar. Então, hoje, as nossas interrogativas, elas já são respondidas. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. E olha que na época de Kardec não tinha internet. Imaginem como era difícil, né, organizar e compilar tantas informações. Mas como nos diz Emmanuel, se essa transformação da inteligência ela não toca o nosso coração através do aperfeiçoamento íntimo, se a doutrina ela não nos faz melhores perante o próximo, para que serve o conhecimento? E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, escolhemos, na verdade, 3 questões para nos auxiliar durante esse estudo. E a primeira é a questão 799, aonde Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem destruindo o materialismo. Essa resposta ela está resumida, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Na verdade, o espiritismo ele é o próprio progresso. Porque ele faz com que nós, através do nosso presente, das nossas ações, preparemos, né, a nossa vida futura. Então, o Espiritismo, ele é o próprio progresso porque ele nos ajuda na renovação mental, na educação das nossas emoções. E aí nós vamos lembrar, nessa questão, dos 5 princípios da doutrina espírita, que é Deus, imortalidade da alma, diversidade dos mundos habitados, comunicabilidade com o mundo espiritual e reencarnação. Mas olha que interessante, ele pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E eles respondem, destruindo o materialismo. Mas qual seria então, né, pergunta Kardec, o meio prático, o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem para nós, um sábio da antiguidade, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o Espiritismo é uma ciência tão lógica que nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Sabendo que o plantio é opcional, mas que a colheita ela nos é obrigatória, se plantarmos o bem, colheremos com certeza alegrias, venturas, gozo espiritual. Agora, se plantarmos o mal, colheremos lágrimas e sofrimentos. Então, se para nós esse véu já nos foi tirado, nós não podemos persistir no erro. Vou fingir que eu estou dormindo para não ceder o lugar, porque muitos fazem isso, né, no trem, no metrô, no ônibus, na barca. Vou jogar o papel de bala no chão, né, com a desculpa de que vou garantir,
o emprego dos profissionais da limpeza? Em plena pandemia, eu levo o meu filho ao mercado só para ter acesso aos caixas prioritários? Eu deixo de doar, de ajudar algum irmão, porque eu não sei como ele vai administrar a minha doação? Eu assisto às palestras, né, pensando em como seria bom se o fulano estivesse ali para ouvir, quando, na verdade, na maioria das vezes, o recado, a mensagem é para mim. Então, isso não nos cabe mais. Então, já que o Espiritismo ele contribui destruindo o materialismo, que o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida é conhecendo a si mesmo, como faremos isso? E aí Santo Agostinho traz para nós esse manual, essa receita do bolo, esse modo de preparo de como fazer. Então Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Essa resposta ela é longa, mas extremamente importante. Fazei, nos diz ele, o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera. E perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, Santo Agostinho nos ensina de forma clara como nos conhecer, visto, como colocou muito bem Kardec, a nossa dificuldade. Então, ele, de forma resumida, né, eu vou falar, ele revisava, ele diz que no fim do dia, ele revisava o que ele fizera, ele se questionava se havia conseguido cumprir com todos os seus compromissos, se alguém possuía alguma queixa, qual o objetivo da sua ação. E ele nos diz: perguntai ainda mais. Se Deus nos chamasse neste momento, temeríamos o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, visto que nada pode ser ocultado? Então, por que fica aqui mais uma reflexão nessa noite? Porque o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. O que faz a chave? Ela abre ou fecha portas. Então, o conhecimento é a chave que nos abre a porta da vida futura, de um mundo melhor. Por quê? Porque reconhecemos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E cabe a cada um de nós a vontade de se melhorar, de se reformar. Então, o avarento, ele deixa de ser econômico. A vaidade, ela deixa de ser uma necessidade. O orgulhoso, o orgulho, na verdade, não é apenas uma questão de dignidade.
O egoísta, ele não é só individualista. E essa questão ela é tão complexa ainda para nós, que Haroldo Dutra, no seu livro E o Verbo se fez parábola, ele traz uma outra reflexão muito interessante. E ele nos diz assim: com que frequência, quando alguém pergunta quem é você, a resposta é a nossa profissão? Com que frequência? Eu sou advogado, sou médico, sou professor, sou farmacêutico. E aí ele nos diz que nós definimos a nossa identidade espiritual por uma posição transitória ocupada na nossa atual encarnação. Então vamos pensar com que frequência, quando alguém pergunta quem é você, a resposta é a nossa profissão. Então, diante de tantas informações trazidas para nós através de Santo Agostinho, por Kardec, pelos espíritos, que possamos refletir no fim do dia, que possamos fazer a nossa reflexão, o nosso balanço diário, buscando, na verdade, sempre um saldo positivo. Então, o ensino dos espíritos, reproduzindo, nos diz Kardec, essas máximas, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Ele não é circunscrito, ou seja, ele não é limitado. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda a parte. E nos diz Kardec que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua, ou seja, do nosso conhecimento. E no livro da Esperança, na lição 70, Emmanuel nos diz que o ensinamento espírita, ele é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, ou seja, sem violência, sem imposição. E ele continua dizendo para nós, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Por quê? Porque a obra espírita respeita o ser humano, pois reconhece nele que somos espíritos. E como espíritos imortais que somos, cada um de nós traz a sua bagagem de erros, de acertos, de virtudes, de defeitos. E ele continua: trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, como ele nos diz, somente conseguiremos renovar os semelhantes através do nosso exemplo. Então, a vida cristã, como nos diz Rodolfo Caligares, ela nos impõe, nos exige esforços constantes.
mas valem a pena, meus irmãos. Precisamos policiar, como diz ele, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Trabalhar em prol do auxílio fraterno, da caridade. Confiança na bondade, fé na bondade de Deus. Renunciar aos nossos desejos impuros. E se é através do nosso exemplo que nós vamos conseguir renovar os nossos semelhantes, a imagem de Gandhi, né, que se traduz para nós em paz, fala de uma história muito interessante, talvez conhecida até por muitos, e nos diz assim: em determinada ocasião, uma jovem senhora foi pedir a Mahatma Gandhi que falasse ao seu filho para que ele deixasse de comer açúcar, pois os médicos haviam dito que a criança era diabética. Imaginem a aflição da mãe na procura por Gandhi, pedindo para que ele falasse com seu filho que deixasse de comer açúcar. Mahatma Gandhi disse a essa senhora: volte daqui a um mês. Ela esperou o mês passar e quando voltou, Mahatma Gandhi, passando sua mão magra sobre a cabeça da criança, disse: filho, não coma açúcar. A mãe, surpresa, pergunta a ele: por que o Senhor não disse isso há um mês, quando vim pedir pela primeira vez? E ele responde para ela: porque eu ainda comia açúcar. E aí fica aqui mais uma reflexão nessa noite. E nós? Será que exigimos do outro aquilo que ainda não conseguimos fazer? Que não conseguimos cumprir? E chegando ao final do nosso estudo, eu gosto muito desse filósofo. Essa passagem já foi contada e ela é muito conhecida, mas é sempre bom relembrarmos e ouvirmos mais uma vez, que é o Mário Sérgio Cortella, aonde ele fala para nós que não confundamos esperança, do verbo esperançar, com esperança, do verbo esperar. Violência, o que posso fazer? Espero que termine. Desemprego, o que posso fazer? Espero que resolvam. Fome, o que posso fazer? Espero que impeçam. Corrupção, o que posso fazer? Espero que liquidem. Independente do nosso tempo de doutrina, já conhecemos a verdade. Por isso, a nossa espera, ela precisa ser ativa. Ou seja, do verbo esperançar. E não do verbo esperar. E que cuidemos da nossa vestimenta, do nosso coração, com as ações no bem, na caridade. No consolo da dor, estamos tendo a oportunidade durante toda a pandemia, mesmo não podendo estar junto do nosso familiar,
do nosso vizinho, do nosso amigo da casa espírita. Nós podemos ligar, nós podemos enviar uma mensagem de carinho. Na participação de campanhas para a redução da fome. Ah, mas eu não posso doar uma cesta básica. Mas eu posso entrar em contato com o serviço social e verificar qual a necessidade da cesta naquele mês. Qual o alimento que precisa para que aquela bolsa seja ofertada. Nos gestos de delicadeza em que o mundo precisa e como precisamos de delicadeza atualmente. De um sorriso, apesar das máscaras hoje, né? Sorrimos com os olhos, do bom dia, do por favor, do muito obrigada. Precisamos dessa gentileza, dessa delicadeza. Na sinceridade das nossas ações, porque a corrupção ela inicia dentro do lar. Nos pequenos gestos que nós achamos e pensamos serem despercebidos e não são. No comprometimento da divulgação da doutrina espírita, mas eu divulgo a doutrina como? Através do seu exemplo? Sendo bons espíritas, bons pais, bons filhos, bons vizinhos, bons amigos, que possamos refletir sobre todas essas questões. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 49, Saber e Fazer, Emmanuel nos diz que entre saber e fazer existe singular diferença. Ele diz: quase todos sabem, poucos fazem. E que possamos, sinceramente, meus irmãos, além de conhecer, que possamos praticar, vivenciar, exercitar esse amor que Jesus trouxe para todos nós. Que estejamos incluídos, como nos diz Emmanuel, nessa categoria dos poucos que fazem. Porque muito se pedirá, nos diz o Evangelho, àquele que muito recebeu. Eu agradeço o convite, desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada.